Olá galera, PET 6, semana 1 de Ciências, nono ano. Então vamos lá, lembra que a gente discutiu até então questões genéticas, né? A gente viu uma parte bem interessante da biologia, que é a genética, que discute como as características dos indivíduos estão relacionadas ao código genético, que é o DNA, como isso pode ser passado, como essas características podem ser cruzadas, né? Quando uma característica se manifesta, quando não se manifesta. Então a gente discutiu coisas bem interessantes. E hoje a gente vai entrar num papo aqui também que é muito interessante, que discute a criação, né? E, além disso, a evolução dos seres. Então é uma coisa bem complexa, a gente não vai entrar muito a fundo aqui, mas a gente vai partir das ideias básicas, né? Então vamos pegar duas ideias aqui que hoje a gente sabe que são totalmente incorretas, mas que dão origem a esse estudo na biologia e, portanto, é bom a gente entender o que é errado para a gente introduzir o que é certo, não é mesmo? Então, são as ideias chamadas não evolucionistas. Então, tinha uma galera que primeiro acreditava o seguinte, olha, está escrito num testamento, num texto sagrado, que o ser humano foi criado daquele jeito, com aquelas características, e aquilo nunca pode mudar. Do mesmo jeito que foi criado há, sei lá quantos anos, quantos mil anos, deve ser como é hoje. Ah, tinha um passarinho há 2000 anos que era de um jeito. Esse passarinho tinha que ser assim, exatamente assim hoje. A galera chamava de fixismo. E tem um grande problema nessa história. A gente aprendeu a olhar para o passado. Então, a gente aprendeu a olhar, por exemplo, para os fósseis. E viu, por exemplo, que os ancestrais humanos eram muito diferentes dos humanos, pelo menos do Homo sapiens, né, que a gente tem. E, inclusive, a gente consegue ver diferenças nas espécies e no homem bem nítidas, um intervalo curto aí de tempo. Então, essa ideia de fixismo é totalmente incorreta, porque ela parte do pressuposto que foi criado daquele jeito, criação divina, né, essa história divina, e morreu daquele jeito. Até hoje tem que ser daquele jeito. Então, e aqui de novo, se entrar em méritos de religião, é fato científico, tá? Você não pode discutir e falar, não, realmente é assim, foi criado desse jeito e é assim. Não é, tá? Nós temos os fósseis, temos evidências científicas que mostram que as espécies não são iguais ao longo de toda a sua existência, elas vão naturalmente evoluindo. Mas a primeira ideia não evolucionista criada foi essa. Depois tem uma ideia muito louca também, essa aqui é uma viagem tremenda, que é o que a gente chama de geração espontânea. Olha como é que funciona a geração espontânea. Ó. Imagina que tu pegou um pedaço de carne, e aí pegou esse pedaço de carne e colocou do lado de fora da geladeira. E aí você sabe o que acontece com a carne do lado de fora da geladeira. Eventualmente ela apodrece e começam a surgir ali na carne algumas larvas, algumas formas de vida que vão querer decompor aquela carne, por isso que ela apodrece, né? Mas o que a galera falava? Que essas formas de vida surgiram da carne, tipo, nasceu da carne um bichinho, aquela larva lá, do nada, gerou espontaneamente. E por muito tempo se acreditava nisso. Só que um cara chamado Pasteur, francês, muito inteligente, fez o seguinte, então vocês estão falando que esse negócio nasce da carne aí do nada, né? Vamos fazer o seguinte, eu vou pegar esse pedaço de carne aí, só que em vez de eu deixar do lado de fora da geladeira destampado aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou cobrir com uma telinha, que não vai deixar essa carne ter contato com o meio externo aqui diretamente. E aí fez o experimento. O que ele observou? Que não dava larva lá na carne, ela não apodrecia no mesmo tempo que a carne ficou exposta. Ou seja, se o negócio viesse direto da carne, não é porque tampou que ia deixar de vir, não é? Ele não observou isso. Então ele chegou à conclusão seguinte, galera, não é que o negócio nasceu da carne não. O que pode ter acontecido é o seguinte, a carne estava exposta aí, veio uma mosca, por exemplo, colocou seus ovos aí, e ovos de moscas liberam que? Larvas. Aí essas larvas, quando eclodiram dos ovos, começaram a comer a proteína aí da carne. Nem sei se ele chegou tão a fundo, né, discutir que estava comendo a proteína, mas enfim, começou a comer o material da carne aí, e começou a se desenvolver, e na sua digestão liberava o quê? Os resíduos ali da digestão que dava aquele cheiro ruim, aquele aspecto de podre ali para a carne. Então não é que o negócio nasceu da carne. Foi uma outra espécie que foi lá e por exemplo, colocou o ovo ali em cima ou contaminou aquela superfície ali. Então, essas ideias são muito erradas, mas elas foram importantes por quê?
Porque Pasteur, por exemplo, começou a contrariar isso aí, começou a pensar, não, mas como é de verdade? Se não é assim, como deve ser? Então isso suscitou a dúvida. E a dúvida é uma das coisas mais importantes que pode existir na cabeça humana, porque é a partir dela que a gente procura as respostas. Então, olha que interessante, não são as respostas que são as coisas mais importantes, são as perguntas, são as dúvidas. Então, a partir daí, dois caras chegaram nessa ideia de evolucionismo, que é o fato de você observar as espécies tendo modificações ao longo de gerações. E aí o primeiro cara que elaborou uma teoria que é errada, mas que tinha alguma lógica observacional, foi um camarada chamado Lamarck. Qual que era a ideia dele? A ideia dele é que os indivíduos ganhavam características dependendo da necessidade. E o exemplo mais clássico que você pode achar em qualquer livro é o das girafas. Todo mundo já viu que girafa é um bicho bem pescoçudo. E Lamarck explicou isso do seguinte jeito. Onde viviam as girafas, nas savanas, as árvores tinham as copas muito altas. Então, naturalmente, os bichinhos não conseguiam pegar a folhagem lá de cima. E aí, de tanto esticar o pescoço para tentar chegar lá, o pescoço foi esticando. E aí, quando uma girafa que esticou seu pescoço se reproduzia, essa característica que ela ganhou aparentemente aí de pescoço esticado passava para a geração seguinte. Basicamente, o que ele está falando é o seguinte: seu pai, antes de te conceber, né, lá com sua mãe, ele foi um marombeiro, ele ficou bem bombado. Aí quando ele te teve, você já nasceu bombado. Olha se isso faz algum sentido. Não, né? Mas na época, a galera meio que acreditou nessa ideia aí porque não pensou em outras extensões disso, né? Mas claro que isso é errado. Mas a ideia de Lamarck é essa, lei do uso e desuso. Mas nasceu um bicho aqui que tem um dente, uma presa muito grande. Só que ele não come carne, então ele não precisa dessas presas para atacar outras espécies e para se alimentar. Então o que vai acontecer? Com o tempo essas presas vão caindo, vão deixando de existir na espécie ali porque ele não está usando. Faz sentido isso também? Não, né? A gente sabe hoje que as características dos indivíduos são herdadas pela sua genética. Então tem a ver com as características adquiridas no cruzamento ali das espécies. Não tem a ver com o que ela está usando, que não está usando. Porque está esticando o pescoço vai crescer e essa característica vai passar para o outro. Não tem o menor sentido. E essa era a ideia de Lamarck. O meio gerava as transformações nas espécies. Apesar de ser uma ideia errada, por que a gente estuda esse negócio não ser tudo errado? Porque foi o primeiro cara que falou o seguinte, essas características podem ser transmitidas. Então, ele introduziu a ideia da evolução, de que as espécies podem ser modificadas ao longo do tempo. Isso é o mais importante de Lamarck. As ideias dele são erradas, mas a ideia de que uma espécie pode evoluir foi muito importante para a gente entender por que as espécies têm modificações e, mais importante, isso gerou dúvida na cabeça de um outro camarada, esse sim muito, muito esperto. Não que Lamarck não fosse esperto, mas esse cara aqui, realmente, genial, Charles Darwin. Então, todo mundo já deve ter ouvido falar da teoria da evolução de Darwin ou a teoria da seleção natural. O que ela diz basicamente? Não é o mais forte que sobrevive. Então, num determinado meio, não é o ser mais forte que sobrevive, mas sim o que melhor se adapta. E no que é que reside basicamente a ideia de Darwin? É uma ideia bem ampla, que a gente vai discutir o cerne, né, a coisa central. Mas a ideia é basicamente o seguinte, digamos, por exemplo, que lá naquele caso das girafas, por algum fenômeno natural, nasceram girafas naturalmente mais pescoçudas e girafas menos pescoçudas, tá? Da mesma forma que, naturalmente, às vezes nascem pessoas mais altas e pessoas mais baixas. E aí, por alguma característica genética, Darwin não sabia disso, mas por alguma característica genética, nasceram algumas girafas com pescoço maior, outras com pescoço menor. E onde essas girafas viviam, acontecia de as vegetações realmente serem mais elevadas. E aí, o que vai acontecer? Que girafa vai conseguir sobreviver melhor nessa condição aí? A que tem um pescoço maior, porque ela vai conseguir se alimentar tanto da vegetação mais baixa, quanto eventualmente vegetação mais alta.
Então, não é que ela adquiriu esse pescoço grande de tentar alcançar, não. Ela já nasceu com esse pescoço grande. Só que ela tem uma vantagem natural contra essas eventuais girafas que não nasceram com o pescoço tão avantajado. E o que acontece? Se ela viver mais, essa mais pescoçuda, ela vai se reproduzir mais. Então, ela vai passar mais esses genes, essas características de ter pescoço grande para seus descendentes. E foi isso que foi acontecendo. Essas girafas que tinham naturalmente o pescoço maior sobreviveram mais e naturalmente ganharam a disputa. Então eles ganharam essa seleção natural contra as girafas que eventualmente não tinham um pescoço tão grande. Isso foi definindo a característica da espécie ao longo das gerações. Isso aqui pode ser um detalhe muito, muito bobo. Por exemplo, já viu o bicho-pau? Que é basicamente um inseto que parece um galho de árvore. Aqui esse cara nasceu com uma vantagem evolutiva muito grande. Pode ser que quando esse cara nasceu, ele não tinha a cor do galho da árvore. Pode ser que tinha um bicho-pau que era vermelho. Não sei, pode ser. Mas tem um grande problema. Qual que é a vantagem do bicho-pau perante os predadores? É ele parecer com um galho de árvore. Então vamos supor que nasceu antigamente aí, né? O vermelho e esse que tem a cor do galho de árvore. Qual vai ter mais vantagem na hora de escapar dos predadores? O predador vai ver bem mais fácil o vermelho, né? Então, por isso, talvez você não tenha visto, durante a evolução, você não viu nenhum bicho-pau vermelho. Isso é um exemplo aqui bem superficial, mas a ideia é essa. Então, naturalmente, os indivíduos nascem com características diferentes e pode ser que uma dessas características seja mais vantajosa frente aos outros indivíduos. Então, esse indivíduo que ficou em desvantagem, ele não vai conseguir sobreviver, ou ele vai perder a disputa com esses que têm a vantagem, e quem tiver a vantagem vai se adaptar melhor ao meio e vai passar suas características para as gerações seguintes. Darwin não entendia muito bem essa questão aqui, ó, que ele não levou em conta na sua teoria, que é a possibilidade de acontecer mutação. Então, não necessariamente tem que ser espécies diferentes, com características diferentes. Uma mesma espécie pode sofrer mutação. Por alguma recombinação genética ali, ela sofre mutação e muda suas características que vão ser passadas para os descendentes. Assim como a recombinação genética, né? O fato de você ter cruzamentos misturando genes toda hora pode acontecer de gerar indivíduos com características bem diferentes e elas podem ser vantajosas. Então, o que a gente chama de teoria sintética é a adição desses dois fatores que Darwin aqui não tinha levado em conta, porque a gente está falando aqui de 1800 e pouco, na teoria da seleção natural de Darwin, que é a teoria mais aceita hoje, que tem evidências disso, a gente consegue observar nos fósseis e em diversas espécies essa característica, né? Bom, vamos lá para as questões, falamos bastante das teorias, então vamos lá. O que a teoria sintética da evolução adicionou à teoria de Darwin? Acabamos de falar, né? O que foi adicionado à teoria de Darwin quando se criou a teoria sintética da evolução? Possibilidade de mutações e recombinação genética. Então, vou colocar aqui, ó, questão 1, pronto, tá direto aí na resposta. Mutações e recombinação genética, o que Darwin não tinha considerado ainda na sua teoria, ou no seu livro, né, que continha a teoria. Então, tranquilo, questão 1 tá ali, mutações e recombinação genética. Perfeito. Vamos colocar para o lado de cá agora a questão 2. O que diz a questão 2? Explique o que é e como atua a seleção natural. Então, a seleção natural, como a gente viu, é a teoria que explica a evolução das espécies com base na seguinte ideia: indivíduos naturalmente nascem com características
diferentes, mas algumas são mais favoráveis à sobrevivência. É o que a gente falou. Os indivíduos nascem com características diferentes, mas algumas dessas características dão vantagens evolutivas sobre os outros indivíduos dessa mesma espécie. Então, esses caras vão conseguir passar suas características genéticas. Por quê? Porque eles vão sobreviver mais e, naturalmente, vão se reproduzir mais. Faz sentido? Bom, questão de número 3. Deixa eu dar uma apagadinha ali. Diz o seguinte. Faça um quadro comparando as semelhanças e diferenças entre as ideias de Darwin e Lamarck. Então vamos lá, vou fazer um quadrinho aqui. Então vamos colocar poucas características, né? A gente não tem muito espaço ali. Então vamos lá. Darwin versus Lamarck. Então, primeira coisa que a gente pode colocar, semelhança, né? Semelhança. Diferença. Aqui em semelhança é que as características são transmitidas de geração para geração. Então, tanto Darwin quanto Lamarck realmente acreditavam nisso, que as características são transmitidas de geração em geração. A gente chama de características hereditárias. E, quando a gente fala em diferença, qual que é a principal diferença entre a teoria de Darwin e a teoria de Lamarck? Bem tranquilo. Para Darwin, as características dos indivíduos são espontâneas. Naturalmente, os indivíduos nascem com características diferentes. E para Lamarck, não é isso que acontece. Os indivíduos nascem iguais, mas o fato deles usarem ou não usarem determinada parte ali do seu corpo faz com que eles desenvolvam ou não desenvolvam alguma parte do corpo. Lembra sempre do exemplo da girafinha lá. De tanto tentar pegar a folha na copa mais alta, a girafa tem o pescoço esticado. Lamarck. Darwin. Girafas naturalmente nasciam com pescoço grande ou pequeno. Só que as de pescoço grande tinham mais vantagem. Por isso que essas conseguiram sobreviver mais e passar mais seus genes. Então, para Lamarck, acreditava em características adquiridas pelo uso e desuso. Já Darwin supunha, vamos colocar acreditava, né? Já que a gente colocou acreditava que indivíduos de uma mesma espécie possuíam vantagens sobre os outros. Então, de um jeito bem resumido ali, basicamente essas semelhanças e diferenças que a gente pode colocar. 4. Em que se baseava a teoria do fixismo? Bom, a teoria do fixismo baseava-se na ideia de que havia uma criação divina e do jeito que as espécies foram criadas por um ente divino, elas deveriam se manter até o apocalipse, basicamente, até o fim dos tempos.
Então vamos colocar isso aqui num texto bonitinho. Deixa eu só apagar aqui. Deixa eu colocar em vermelho. Questão 4. Era baseado na ideia de uma criação divina. Uma criação definitiva, vamos colocar assim. Onde os indivíduos de determinada espécie não sofriam alterações ao longo das gerações. Tranquilo? E finalmente, claro, você sempre pode dar um pause aí no vídeo, né, para ver sua resposta. Às vezes você quer colocar uma resposta diferente também, só conferir, fica à vontade. A questão é discutir a ideia, né? Então, finalmente, questão 5. Explique, ou melhor, existem bactérias que conseguem resistir à ação de antibióticos utilizados para contê-las. Explique esta situação do ponto de vista lamarckista e do ponto de vista darwinista. Para Lamarck, as bactérias criavam resistência ao antibiótico. Então a bactéria está lá, tu jogou o antibiótico nela, ela cria, de certa forma, não sei como, uma resistência a esse antibiótico. Não faz muito sentido. Já para Darwin, o que acontece? Existem bactérias que são mais resistentes naturalmente àquele antibiótico e outras que não são. Essas que já são mais resistentes sobrevivem ao antibiótico e começam a se reproduzir. Então aí elas conseguem aumentar sua quantidade devido à vantagem evolutiva que elas tiveram em frente a esse antibiótico. Então não é que elas criaram resistência. Por alguma razão elas já tinham resistência a esse antibiótico e sobreviveram à primeira aplicação. E aí quando tu vai lá dar de novo, pode acontecer elas terem se reproduzido e agora você não consegue mais tratar com esse antibiótico porque já nasceram todas filhotes dessas resistentes. Aí deu ruim, tem que mudar o antibiótico. Por isso você tem que tomar no período certinho, não pode dar margem ali para nenhuma sobreviver. Para Darwin. Fora que tem questões aqui de mutação, recombinação genética, mas a gente está falando só de Lamarck e Darwin, tá? Então para esses caras é isso. Para Darwin, naturalmente, existem bactérias mais resistentes. Ao antibiótico. Essas sobrevivem e se reproduzem, gerando descendentes também resistentes. Imunes àquele antibiótico. Tranquilo não? Então fechamos aqui a atividade sobre teorias não evolutivas, teorias evolutivas. E na próxima semana